Oi, gente. Hoje é um dos dias que a gente vai estar fazendo escalonamento aqui na Chácara Dona Caetana. E então eu achei que ia ser legal trazer para vocês algumas coisas que já temos tutoriais no canal do Sisteminha. Por exemplo, a gente já ensinou a fazer os copinhos de jornal, os copinhos reciclados, né? Mas é sempre bom estar atualizando e fazer um vídeo hoje, assim, que a gente possa estar conversando enquanto a gente está fazendo esses copinhos, falando mais um pouco sobre a utilidade deles, como que eles podem estar sendo usados no sistema. Então, o que a gente vai estar vendo hoje? A gente vai estar vendo como fazer, novamente, como fazer esses copinhos para estar semeando as nossas sementinhas, para estar preparando as nossas mudas. Mostrar para vocês algumas mudinhas que estão no ponto para irem para campo, mostrar a gente como que a gente está colocando elas no campo agora e conversando sobre a importância de fazer esse processo. Então, olha só, quem está acompanhando a gente no canal há algum tempo já sabe que a gente usa os copinhos de jornal para poder fazer o plantio das sementes. O que acontece? Eu não preciso usar só o jornal, eu posso usar também cadernos escolares que já estão usados já, e que estariam indo para o lixo ou estariam sendo queimados, né? Eu posso estar dando uma reutilizada nesse material. E o que eu vou precisar? Eu preciso de um cano. No nosso caso aqui, nós usamos o cano de 50 milímetros, aquele cano azul. O Flávio deu uma aplanada aqui para ele ficar com o fundo retinho, né? E aqui no caso eu marquei aqui pra gente ver a altura dos nossos copos. Você pode determinar de acordo com a profundidade da raiz da semente que você está plantando. Então você pode fazer copinhos mais altos, pode fazer copinhos mais baixos, mas em média para um milho a gente usa esse tamanho aqui, tá certo? Como que a gente faz? Precisa de uma superfície plana, do cano, do papel que você vai reutilizar, né? E de um pedaço de madeira que você vai usar como um soquete, tá certo? Também que tem essa base aqui plana, tá certo? Então, eu vou tirar a folha aqui do caderno. No primeiro vídeo vocês vão ver que a gente usava um grampeador para finalizar os copos, mas a gente não está usando mais, porque isso, além de ser um dinheiro gasto a mais, você não tem necessidade desse recurso. Então, como que a gente faz? Eu uso aqui o papel dobrado, porque a gente tem que lembrar, por exemplo, que você vai estar molhando essas mudinhas diariamente. Então ele vai ficar úmido diariamente, né? E se ele vai ficar úmido, a gente está falando de papel. E é muito importante lembrar que a gente não vai usar... deixa eu olhar para vocês aqui enquanto eu falo. A gente não vai usar papel plastificado, tá? E nem folhas de revista que tenham sido plastificadas, porque o plástico não é um material que se degrada na natureza. Então, o único papel que nós não usamos é o material laminado, papel plastificado, porque a gente ele não vai ser biodegradável, ele não vai ser degradado. A vantagem de usar o papel aqui é porque justamente ele se degrada. Como ele é composto de celulose, o que acontece? A celulose ela é uma fibra que está presente em todos os vegetais. E logo
os animais que estão no solo, os detritores, já estão, como é que fala, aptos, habilitados a trabalhar com isso. É tanto que você pode usar jornal e qualquer outro tipo de papel que não seja plastificado no seu composto, no monte de compostagem. Então não tem problema, tá? Tem caderno, tem jornal velho em casa, pode picar, pode rasgar e pode colocar lá no monte de compostagem tranquilo, que ele vai virar adubo do mesmo jeito. A vantagem de você usar o copinho de papel reciclado, de jornal, também é essa, porque é um material compostável, né? Então assim, você nem precisa, ele já vai estar bem degradado no ponto quando a gente vai colocar as mudas no solo. E você não tem a necessidade, por exemplo, de estar retirando esse material. Você pode fazer um corte no fundo, se já não tiver desgastado aqui, ou fazer apenas um rasgo aqui na lateral dos copinhos na hora do plantio, que ele vai se degradar no solo e plantar a mudinha junto com o copinho, não vai ter problema nenhum, porque ele vai se destruir ali, ele vai se degradar. Então ele vai virar adubo e não vai ficar descartado aí sem você saber o que fazer com aquele material depois. Então voltando aqui, vou mostrar para vocês como que a gente faz. Se você for usar uma folha fina, muito fina, o jornal por exemplo, a gente usa dobrar assim cerca de 1/4 ou 1/3 do pedaço do jornal antes de enrolar ele aqui no tubo. Certo? Mas no nosso caso, como essa folha aqui, ela é muito fina, desse caderno aqui que eu tô usando, que era dos meninos. Ela é muito fina, então eu uso duas. Ele tem um grampo central, né? No caderno ele tem esses grampos aqui assim, tá certo? Aqui. Então eu já tiro as duas páginas aqui. E ele já vai estar dobrado e já vai me dar um acabamento de borda bem interessante. Aí eu ponho aqui na marca que eu coloquei, enrolo. Tá aqui enrolado. Aí o que eu faço aqui? Seguro, né? Pra não sair. E vou dobrar, vou amassar, colocando pra dentro. Aqui. Tá certo? Tá, aí tá o meu copinho. Agora eu vou usar o soquete. Vou usar o soquete aqui. Então, tá aí. Não sei se vai ser possível ver o fundo lá. Aí eu vou pegar o soquete e vou fazer isso daqui. Tá certo? Aí eu posso trabalhar de duas formas. Se eu já tiver com a terra preparada para fazer as mudas, aqui, eu já posso usar o próprio copinho para poder... Deixa eu pegar um tanto de terra aqui, que não está preparado. E já posso encher o meu copinho já, usando aqui, e retirar, que a terra já vai ficar aqui dentro. Ou eu posso ir retirando e fazendo os copinhos e encher depois. Eles ficam bem firmes. Não fica molenga, tá certo? Então eu posso... É um trabalho que depois que você já aprendeu a fazer, você faz ele relativamente rápido, né? Então vou repetir aqui o movimento. A base reta vai ficar aqui pra dentro, eu vou marcar. Então eu vou enrolar aqui no cano. Seguro. Vou socar esse papel aqui pra dentro. E usar o soquete. Nesse caso aqui, como eu não tô colocando a terra, eu uso o próprio soquete para ajudar a desenformar. E vou juntando aqui. Então hoje, por exemplo, como que a gente está fazendo aqui nas nossas linhas? A gente gosta de trabalhar com 2 linhas de milho, né? A gente notou aqui no nosso caso, não sei se por trabalhar com milho crioulo, que trabalhar com 50 pés a polinização é mais eficiente.
Então, eu vou fazer 50 copinhos desse daqui. E depois, daqui a pouco, eu vou mostrar pra vocês os 50 copinhos que já estão prontos ali no berçário, que vão pra campo hoje. Terra vegetal, olha que coisa mais linda. Esterco, gado e serrapilheira. Deu isso aqui. É praticamente terra vegetal mesmo. E ela é boa de pegar, né? Olha isso na mão. Vou mostrar para vocês ali no berçário as mudas que vão pro campo hoje, que já estão prontinhas para ir. Olha só, tá com uma semana, tão bonitinhas, olha só que gracinha. Tudo no copinho de jornal, tá certo? E elas vão ser plantadas já nesses copinhos aí. Essas bandejas aqui que nós utilizamos são caixas de uva e elas, nossa, muito legal trabalhar com elas. Elas cabem aí o escalonamento todo de uma semana nelas. É um material que eu achei nas caçambas na cidade, que o pessoal traz as uvas, usa e descarta o isopor. Então aqui eles viraram bandejas para a gente estar colocando os nossos copinhos de muda. Então, como eu estava falando para vocês, tem duas formas de você encher o copo. Quando ele já está pronto, você já fez com antecedência. É muito simples. Colocou, jogou a semente, vai para a bandeja. Eu gosto de dar uma batidinha assim na mão. E depois colocar a semente e completar com a terra. Ou o que eu gosto mais, quando já tem preparado, é usar o próprio cano para encher. E vai para a bandeja. Merece registro. Olha o que está escrito nessa folha de papel aqui. Tem anotação nenhuma. A agricultura é a atividade que mais consome água. Cerca de 70% de toda a água consumida no planeta. Viu? Escalonamento também economiza água, viu, gente?
usa por 2 caroços. Mas em milho que já tem a germinação garantida, você pode pôr um só. O que acontece? Como você faz? Eu sei que não tem lógica, para muitas pessoas não vai ter lógica em plantar milho em copinho. Todo mundo conhece o milho plantado no campo, espera a chuva para poder plantar. Mas no sisteminha a gente também faz uma racionalização do uso do recurso hídrico, né? Ou seja, a gente imagina qual que é a melhor forma de usar a água para ela render mais. Ele tem sido muito útil, principalmente nos lugares onde a água é bem escassez, certo? Lembrando que, por exemplo, o sisteminha foi criado no meio norte, pela Embrapa Meio Norte, e numa região de semiárido, e fez sucesso lá e mostrou resultados lá. Bom, quando aqui, por exemplo, nessa bandeja, a gente tem 50 copos de muda de milho. Imaginem se eu tivesse espalhado isso daqui no campo, quanto de água eu ia precisar utilizar no decorrer de uma semana ou 15 dias para que esse milho ficasse bom, né? Mesmo usando o gotejamento. Nesse caso aqui, eu tenho uma área que tem uns 50 pés de milho, colocando aqui que não germinem os 2 grãozinhos que a gente usualmente coloca. Mas pra gente não tem problema, a gente tem muita semente e o outro vira adubo, né? Mas voltando aqui, a semente que a gente coloca aqui, se tivesse direto no campo, o meu gasto com água seria muito maior, né? Com certeza seria bem maior. E aqui nos copinhos eu vou garantir que vai ser uma muda que não vai passar sede. Uma muda numa boa terra, né? Uma terra que já está rica. É um pré-composto, já tem uma quantidadezinha de humus aqui. Praticamente terra vegetal de alta qualidade. E é importante lembrar que a gente vai molhar essas mudas usando a água do tanque. O milho é uma cultura que ela é exigente em fósforo. Então, no caso aqui, principalmente nos 20 primeiros dias, o que a gente faz? A gente vai pegar a água direto do sedimentador. Por que do sedimentador? Porque a água direto do sedimentador ela vai estar mais rica nesse elemento, no fósforo. E eu vou garantir mudas melhores, tá certo? O milho não é uma planta que adianta muito fazer uma adubação de cobertura lá na frente. A gente cuida dele novinho para garantir um pé de milho saudável, uma boa palhada, porque a gente tem que lembrar também que a palhada do milho ou ela vai voltar para o solo em forma de matéria seca, né, orgânica, ou ela vai estar alimentando animais como forrageira. Então eu ter uma boa palhada também é importante, não só os grãos de milho, mas eu ter um pé integralmente saudável, tanto em palhada quanto na espiga, quanto os grãos, né? Então eu vou usar a água de cima do sedimentador para poder estar molhando esses pés aí nessa primeira semana, nesses primeiros 15 dias que sejam, que a gente vai colocar o milho lá na linha definitiva de plantio. Ok.
Então a gente tem mais mudinhas chegando para substituir as que estão indo para o campo hoje. Então essas aqui estão aqui há uma semana e essas aqui na próxima semana vão estar no mesmo nível dessa daqui. E a gente vai estar jogando outra bandeja aqui. Então aqui no berçário sempre é para ter a muda com a idade de uma semana e os copinhos que estão chegando para substituir ela, porque ela está indo para o campo. Porque ela está indo agora para o campo. Na hora de distribuir as mudas que vão para o campo, a gente considera a linha que foi proposta na tabela de escalonamento em canteiros de 5 metros, com um espaçamento de 20 em 20 centímetros, não é isso, Flávio? Mais ou menos, né? E no nosso caso, a gente trabalha muito com a questão de cobertura de solo. Aí já saiu. Essa aqui são as mudinhas com uma semana. Aquelas que estavam na bandeja estão sendo transplantadas. Com uma semana as raízes já estão saindo já dos copinhos e ele já começa a se desmanchar. Por isso que a gente já planta sem fazer nenhuma interferência nele, porque ele vai se desmanchando. Detalhe, foi plantado em puro composto, plantado na terra vegetal. Só que esse composto já está pronto, já está no ponto para isso, ele não está aquecendo mais. Tá, fechou. Vinte 23. A cobertura de solo aqui, além de diminuir muito a evaporação de água no solo e consequentemente reduzir a necessidade de rega e de irrigação, ela também funciona como barreira contra formiga cortadeira, né? Porque ela dificulta o acesso às plantas. Alguém vai perguntar de cupim. O que você tem a dizer? O que eu tenho a dizer? Que essa terra está muito bem equilibrada, essa planta está muito bem nutrida para cupim conseguir digerir ela, viu? Sem contar que com tanta cobertura morta e mais o papel, Tanta comida. a última coisa que ele vai se interessar é a planta. O que ele vai fazer bom pra gente, se aparecer nesse sistema, é arejar o solo e adubar. É.